Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 15 do capítulo 19 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão é uma questão dentro do capítulo sobre teoria cinética dos gases e ela diz o seguinte: suponha que 0,825 mol de um gás ideal sofre uma expansão isotérmica quando uma energia Q é acrescentada ao gás na forma de calor. Se a figura abaixo mostra o volume final VF em função de Q, qual é a temperatura do gás? A escala do eixo vertical é definida por V de Fs igual a 0,3 metros cúbicos e a escala do eixo horizontal é definida por Qs igual a 1.200 joules. Então, pessoal, a questão nos fornece esse gráfico aqui de VF por Q e nos dá a graduação do gráfico. No eixo vertical, ele fala que a escala é V de Fs igual a 0,3 e notando que tem 6 riscozinhos até chegar no V de Fs, então isso é 0,3. Então, vamos lá tomar nota aqui. Se isso é 0,3, então 2 a 2 temos 0,1 grau dessa escala. Então aqui é o 0,1, aqui é o 0,2 com 4 tracinhos e com 6 temos 0,3. Então a cada 2 tracinhos temos 0,1 da escala. Enquanto que a escala do eixo horizontal é definida por Q de S de 1.200 joules. Então esse camarada aqui é o 1.200 em joules, tá certo? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se temos 6, então 1.200 dividido por 6 dá 200. Então cada risquinho desse corresponde a 200. Então temos 200, 400, 600, 800 e 1.000 joules aqui, tá certo? Então, pessoal, isso é correspondente ao gráfico. Um ponto importante que todos os pontos desse gráfico são devido ao processo ser uma expansão isotérmica, então todos os pontos do gráfico correspondem a um estado com a mesma temperatura T. E aí ele pergunta, né, qual é a temperatura do gás. Então a gente pode estar utilizando qualquer um dos pontos desse gráfico, tá certo? Para poder estar determinando essa temperatura. E aí, como ele deu calor, e aí então a gente vai estar utilizando a relação de trabalho, né, para poder estar determinando quem é essa temperatura, ok? Então, lembrando da relação do trabalho com a pressão e volume, que o trabalho é integral de PdV, e aí a gente vai estar utilizando a lei dos gases ideais para estar substituindo a pressão por uma relação que envolve o volume, e com isso a gente vai cair numa integral de dV sobre V, 1 sobre V, isto é, a resposta é ln de V. Então a gente vai obter uma relação do trabalho dada com o logaritmo natural de VF dividido por VI, e com isso, isolando a temperatura, nós podemos determinar aí a temperatura do gás associada a essa questão, tá certo? Então vou só apagar aqui e vou começar a tomar nota toda essa explicação que eu estava a descrever há pouco, tá certo? Então, lembrando que em uma expansão isotérmica o gás aumenta de volume a temperatura constante, nós vamos calcular o trabalho associado a tal processo utilizando a expressão. Então, qual a expressão? Trabalho é igual a integral de PdV de VI a VF, equação de número 1. Utilizando a lei dos gases ideais, que é o que? PV igual a nRT, isolando o P, então temos nRT dividido por V. Tá certo? Então, isolando o P da equação 2 e vamos substituir na equação 1. Então, substituindo esse camarada que vem daqui, né? Então, P é nRT dividido por V e eu estou substituindo aqui, ok? Encontrando aí essa equação abaixo, que o trabalho é integral de VI VF, nRT dividido por V, dV. Então, nRT aqui é constante, ele sai da integral, tendo então que nRT, integral de VI a VF, dV sobre V. A integral de 1 sobre V é ln de V.
Então temos que isso é NRT, ln de V aplicado nos pontos VF e VI, que por sua vez, utilizando a propriedade do logaritmo, isso vai dar que NRT multiplica ln de VF dividido por VI, ou correspondente, isso aqui, essa parte seria ln de VF menos ln de VI, tá certo? E aí eu escrevi da forma ln de VF dividido por VI, ok? Então pronto, esta é a equação de número 3, associado a esse processo de uma expansão isotérmica, ok? O trabalho, como calcular o trabalho em uma expansão isotérmica é dado pela equação de número 3. Então, como eu estava a destacar, qualquer ponto daquele gráfico satisfaz seria possível utilizá-lo para poder estar determinando a nossa incógnita, a nossa temperatura, né? Como eu destaquei aqui, como se trata de um processo isotérmico, qualquer ponto do gráfico pode ser utilizado, ok? Mas a gente vai estar utilizando os pontos iniciais e finais. E como ponto inicial, voltando aqui, é esse pontinho aqui, que na escala é 0,2. E o calor aí é associado de 0. E o ponto que a gente vai estar utilizando, o outro pontinho, é esse aqui, que vai estar justamente na escala do volume, na escala de V de S, que é o 0,3. E o calor aqui vai ser um calor de 1000 joules, ok? Então vamos lá. Então do gráfico, nós temos o quê? Que o calor, como estava a destacar, então esse é um dos pontinhos e aqui é o outro ponto, ok? Então está aí a graduação 0.1, 0.2, 0.3 no eixo vertical e no eixo horizontal de 200 em 200, ok? Então o ponto inicial, o volume inicial é 0.2 e o calor igual a 0. Então o Q de I igual a 0 e o V de I 0.2 metros cúbicos. O ponto final que nós vamos estar utilizando é esse ponto aqui. Então o volume 0,3 metros cúbicos e o calor de 1000 joules. Então, tomando nota, temos um calor de 1000 joules e o volume de 0,3 metros cúbicos. Então, basicamente, é substituir esses dados na equação de número 3, né? Porque, no caso, o trabalho aí seria o Q de F menos o Q de I, ok? Mas eu já vou escrever direto, né? E vou estar isolando a minha temperatura. Então, substituindo os valores aí dados na equação 4 e na equação 5, na equação de número 3, nós temos o que? Isolando o T. Então, Q de F menos Q de I dá só Q de F igual a NRT, logaritmo natural de VF dividido por VI. E isolando o T, nós temos o que? T igual a Q de F dividido por NR, que multiplica ln de VF dividido por VI. Então, basicamente, agora é substituir os valores, ok? Então, se a gente substituir os valores, o Q de F está aqui ele, o 1000 joules, a quantidade de mols, a questão deu, como aqui, tomando nota, 0,825 mols, está aqui. A constante dos gases ideais de 8,31 joules dividido por mol vezes Kelvin, e o logaritmo natural de VF dividido por VI, que então vai ser 0,3 dividido por 0,2. Então, realizando essas operações, nós encontramos aí uma temperatura de 360 kelvins, respondendo assim a questão. Então, fazendo uma breve recapitulação do procedimento para resolver essa questão, então, num processo de expansão isotérmica, partindo da equação do trabalho, você encontra que o trabalho associado numa expansão isotérmica, isto é, aumento de volume com a temperatura constante, você vai ter que o trabalho é dado por NRT, ln de VF dividido por VI. Então, o restante é basicamente análise do gráfico, escolha de alguns pontos e determinação assim da sua incógnita, que no nosso caso é a temperatura, ok? Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.